Olá, queridos. Professor Leonardo Carvalho aqui para mais uma aula de física. Tema de hoje, forças em trajetória circular. E para começarmos a falar em forças em trajetórias circulares, nós temos que lembrar o seguinte, pessoal. Princípio da inércia. Todo corpo em equilíbrio tende a permanecer em equilíbrio. Agora vamos lembrar quais os tipos de equilíbrio. Nós temos o equilíbrio estático, que é quando o corpo em repouso tende a permanecer em repouso. E nós temos o equilíbrio dinâmico, que é o corpo em movimento retilíneo e uniforme, tende a continuar em movimento retilíneo e uniforme. Então, se eu tenho um corpo em movimento, ele nunca tende a fazer curvas, certo? Para que eu faça uma curva, é necessário que uma força altere a direção e o sentido da velocidade, porque esta, por inércia, tende a se manter constante. Então, olha na figurinha aí, ó. Nós temos um círculo, um corpo se movimentando em círculo e no sentido horário. Então, no ponto mais alto da trajetória, ó, sua velocidade vai apontar tangenciando a curva. Ou seja, o corpo quer passar em linha reta. Para que ele não passe em linha reta, ou seja, para que ele consiga fazer uma curva, é necessário que uma força atue perpendicularmente à velocidade, apontando para o centro da trajetória, formando com a velocidade um ângulo de 90 graus. Professor, quem será essa curva, dessa força? Depende do caso. Se for um carro tentando fazer uma curva horizontal, essa força é o atrito. Se for a Terra girando em torno do Sol, essa força é a força gravitacional. O fato é que tem que ter uma força resultante apontando para o centro. O nome dessa força resultante, nós vamos chamar de resultante centrípeta. Por que força resultante centrípeta? Porque ela aponta para o centro da trajetória. Então, a nossa força resultante, vamos lembrar que toda força resultante, pela segunda lei de Isaac Newton, é massa vezes aceleração. Se essa força resultante tem uma direção centrípeta, ou seja, tem uma direção apontando para o centro, então a nossa aceleração também é gerada para o centro da trajetória. E essa aceleração centrípeta, ela é calculada em função do raio da curva. Afinal de contas, tem que ter curva. A aceleração centrípeta será dada por v ao quadrado sobre o raio da trajetória. Certo? Assim, queridos, se nós pegarmos como exemplo a Terra girando em torno do Sol, pegando como exemplo aqui, ó, a Terra em torno do Sol. Para a Terra girar em torno do Sol, tem que ter uma força apontando para o centro, tem que ter uma força fazendo papel de força resultante centrípeta. Quem será essa força? É o que nós chamamos de força gravitacional, que nós vimos em aulas anteriores. Tem outros vídeos no canal falando sobre força centrípeta, ok? Aliás, sobre força gravitacional. O fato é que a força centrípeta nós vamos calcular por massa vezes a aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre o raio. E força gravitacional? Força gravitacional é uma constante g vezes a massa do Sol, massa do corpo em órbita, sobre a distância entre eles ao quadrado. Assim, ó, v simplifica um r com um r. Então, a velocidade para colocar um corpo em órbita ao quadrado é dado por g m sobre r. E isto casa muito bem com a segunda lei de Kepler, lei das áreas, onde o planeta mais próximo do Sol aumenta a velocidade, mais longe do Sol diminui a velocidade. Professor, não estão vendo isso nessa equação. Olha aqui, ó, velocidade e raio inversamente proporcional. Então, quanto mais longe eu tiver do Sol, eu tenho que estar com a velocidade menor. Para quê? Para compensar a força gravitacional, ficar igual a resultante centrípeta. Então, para fazer uma curva, queridos, é necessário uma força apontando para o centro. Bora dar uma olhada no exemplo no FET? Olha aí o nosso FET, queridos. Eu vou dar aqui o play e você vai ver a Joaninha descrevendo um movimento circular. Vocês vão observar que a velocidade está sempre tangenciando a curva e tem que ter uma aceleração apontando sempre, ó, para o centro da trajetória. E para onde tem aceleração,
nós temos que ter também uma força resultante. Quem será essa força resultante? Neste caso, pode ser o atrito da joaninha com o chão. Então, nesse caso, a resultante centrípeta pode ser a força de atrito. Como é que eu calculo a resultante centrípeta? mv ao quadrado sobre o raio, força de atrito, μ vezes a normal. Se o plano for horizontal, a normal é o peso, massa vezes a gravidade. Ó, simplifica as massas, a velocidade ao quadrado vai ser μ rg. Isso, lógico, se a joaninha estiver num plano horizontal. Então, queridos, o que temos que fazer em toda a trajetória circular? Primeiro, lembrar, não é normal andar em círculos. Andar em círculos é forçado, tem que ter uma força apontando para o centro. Exemplo, o elétron gira em torno do núcleo. E o elétron é um corpo carregado negativamente e o núcleo está carregado positivamente. Se o elétron é carregado negativamente e o núcleo é carregado positivamente, por que o elétron não cola no núcleo? Aí você, porque ele não está parado. O elétron está em movimento. Se ele está em movimento, por inércia, ele tende a continuar em movimento. A força elétrica entre o núcleo carregado positivamente e o elétron carregado negativamente, a força elétrica é quem segura o elétron para ele percorrer órbitas em torno do núcleo. Então a centrípeta lá é a força elétrica, força coulombiana. Nós temos vídeo aqui no canal também falando de força coulombiana. Beleza, queridos? Então, a gente se vê nas aulas para falar sobre questões e fazer mais exemplos sobre a força resultante centrípeta. Lembrar que a força resultante centrípeta ela não existe. Ela é a somatória das forças na direção do centro. Direção do centro, queridos, quer dizer que eu posso ter forças no sentido do centro e forças contrárias ao centro. O fato é que tem que ter uma resultante apontando para o centro. Força resultante não existe. Força resultante é somatório das forças. E se a somatória das forças que atuam no corpo for zero, esse corpo está em equilíbrio. Então ele está parado ou em movimento retilíneo e uniforme. Beleza, queridos? Novamente, um prazer inenarrável estar em vossas companhias. A todos, paz e muita saúde em vossos coraçõezinhos. Até logo, queridos.